Olá pessoal, a aula de hoje de Oceanografia Física será sobre como os ventos geram correntes no oceano e também sobre como eles influenciam a circulação geral. Vamos lá! Então primeiro vamos falar sobre as correntes geradas pelos ventos. Então aqui no caso de correntes, a gente sabe que ventos também geram ondas, mas a gente vai sempre focar na parte que é não propagante, não periódica propagante. Tá? Então seriam as correntes, o efeito médio dos ventos, isso vão ser as correntes. E para começar, nós já vimos que na aula de correntes que a rotação da Terra tem um papel muito importante em determinadas escalas, e no caso do vento não vai ser diferente. Então, primeiro nós vamos focar nos movimentos em que a rotação da Terra não tem um impacto significativo, a gente não observa um efeito da rotação da Terra. Isso vai acontecer quando? Em fenômenos que vão ser rápidos, na escala de até algumas horas no máximo, e em distâncias relativamente curtas, de até 1 quilômetro, mas normalmente na casa de centenas de metros ou menos. Então, o que acontece? Vamos começar aqui com um oceano em repouso, uma parcela de água, lembrando que a escala disso aqui vai ser coisa de centenas de metros no máximo, né? No máximo 1 quilômetro. A gente tem em pequena escala aqui. E aí, se tiver um oceano em repouso assim, e começa um vento, o que vai acontecer? Tá? A flecha cinza representa o vento. Vai ter um arrasto. O vento vai arrastar a superfície da água e vai gerar uma corrente de arrasto por conta disso. Ela vai ser mais intensa na superfície, porque está mais perto do vento, e vai reduzir em direção ao fundo até ficar imperceptível mais para baixo. Então, isso é o esperado. Uma vez que você começa a gerar esse arrasto, literalmente está arrastando água. Você está tirando água, nesse caso aqui, da esquerda e colocando para a direita. Então, isso vai gerar uma inclinação da superfície do mar, porque você está arrastando a água naquela direção com o vento. Bom, se a gente gerar uma inclinação da superfície do mar, o que vai ter? Vai ter uma força do gradiente de pressão, porque o lado direito vai ter mais coluna d'água do que o lado esquerdo. Então vai ter uma força tentando empurrar no sentido oposto do que o vento está atuando. O que vai acontecer? Essa força do gradiente de pressão ela meio que vai ser uniforme da superfície até o fundo. Só que na superfície a corrente de arrasto do vento é muito intensa. Então ela não vai vencer, a corrente por conta do gradiente de pressão não venceria o arrasto do vento. Mas vai dar uma reduzida. Junto ao fundo, ela já seria o suficiente, porque lá o arrasto do vento praticamente é imperceptível. Então o que a gente teria é, conforme o vento continua atuando, vai aumentando ainda mais a superfície e vai aumentando a força do gradiente de pressão e gerando uma corrente de retorno. A gente observa essa corrente de retorno atuando junto ao fundo. E ela reduziu as correntes mais superficiais. E aí você continua tendo um arrasto do vento até que chega um limite, um ponto máximo em que a inclinação é tanta que a corrente de retorno por conta da força do gradiente de pressão empata com a quantidade de água que o vento está arrastando na outra direção. E nesse caso a gente fica num equilíbrio, ou a gente diz que o mar está totalmente desenvolvido. Toda a água que o vento transporta da esquerda para a direita é devolvida pelo fundo pela força do gradiente de pressão. Esse seria um estágio de equilíbrio nessa situação. Mas ainda assim, esse é um esquema bastante simplificado, tá bidimensional, só na vertical e uma das horizontais. Se a gente for observar o que está efetivamente acontecendo na outra horizontal, a gente vê que o movimento fica mais complicado. Então vamos dar uma olhada aqui o que acontece, né? Então, se a gente tem um vento soprando sobre a superfície do mar, pequenas variações horizontais dele, né, na direção perpendicular que ele está soprando. Então, se ele tivesse... Aqui vamos assumir que o vento está indo para frente, né? Seria a direção Y. Então, em X, a gente acaba tendo convergências na superfície e divergências. Então, onde tem uma convergência, a água vai afundar. E aonde tem uma divergência, a água vai subir. Então, e aí acaba gerando esse padrão de circulação que chama células de Langmuir. Que a gente consegue observar. Onde tem a convergência, que a água afunda, acaba tendo um acúmulo de materiais em suspensão, pode ser inclusive assim, bolhas ou alguns detritos que flutuam, né, que tem menor densidade que a água do mar, e lá fica represado na superfície, e é o que facilita bastante a gente identificar essa superfície, esse tipo de circulação. Então, ao lado, à direita, tem uma foto que representa isso. Vocês mesmos talvez já tenham visto isso no oceano.
Essas células em geral vão ter até 80 metros de largura, a profundidade delas casa de dezenas de metros, no máximo 40 metros, pode ser menos, tudo pode ser menor, depende muito da intensidade do vento, né? Uma célula de número de 80 metros de largura por 40 de profundidade é com vento forte. Se for um vento mais fraco vai ser menor, mas esses fenômenos ocorrem, a gente consegue observar. Então o que aconteceria nesse caso é, em XY continuaria, né? Em XZ, desculpa, né? A velocidade horizontal continuaria com essa característica na direção do vento, só que com uma recirculação. Então o que acontece é, a água está sendo arrastada na direção do vento, só que de uma forma meio que espiralada, indo para frente na direção do vento. Isso aí é a circulação de Langmuir, tá? É assim que acontece. Agora vamos ver o que acontece numa escala maior, né? Quando a gente começa a ir para casa de dezenas de quilômetros para mais. O que é esperado na interação entre o vento e as correntes oceânicas. Então, a primeira pergunta, vocês lembram do Nansen? Nansen era aquele explorador e pesquisador norueguês, né, que no final do século XIX convenceu a coroa norueguesa a financiar uma expedição no Ártico. Era a Expedição Frank. A ideia era congelar a embarcação e deixar ela derivar para tentar atingir o Polo Norte assim. Então, durante a Expedição Frank, o que ele observou? Ele viu que o gelo não derivava na direção do vento, então estava ventando numa direção e o gelo ia a 20 a 40 graus à direita do vento. Naquela época já era conhecido o efeito de Coriolis. Então o Nansen, que era um cara esperto, já sacou na hora. Ele falou, bom, se está puxando para a direita é por conta da rotação da Terra. E aí ele falou, tá, na superfície puxa um pouco para a direita, porque o vento está arrastando a água, e aí tem a deflexão de Coriolis, né, leva um tempo suficiente. Então a água que está abaixo dessa aí, ela vai ser arrastada não pelo vento, e sim pela própria água. E vai ter uma deflexão à direita também. Mais para baixo vai defletir mais para a direita ainda. Então ele teve uma ideia, isso aí deve fazer uma espiral para o fundo. E o arrasto do vento a gente sabe que não é igual, né? Ele vai ficando mais fraco conforme afunda. Então ele já teve a ideia de, tá, então assim, você vai ter desvios sucessivos para a direita até sumir o efeito do vento. Isso foi o que ele pensou. E aí, quando ele voltou para a Terra, né, depois da expedição, ele chegou e contou para o Bjerknes, que era um colega dele, que era um meteorologista de renome na época, que estudava bastante essa parte de fluido, né, de mecânica da atmosfera e do oceano. E o Bjerknes resolveu da melhor forma que se tem de resolver um problema. Quando aparece uma coisa nova, assim, meio complicada, ele pegou e deu para o aluno de doutorado dele, que era o Ekman. E aí o Ekman pegou para resolver esse problema e elaborou toda a solução matemática que resolvia a situação. Que explicava como é que acontecia o efeito de Coriolis com o arrasto do vento. Então ele gerou um balanço de força entre o arrasto do vento e o efeito de Coriolis. E após fazer, essa foi a tese de doutorado dele, chegou a publicar e tudo mais. Desde então a gente chama toda essa dinâmica do vento gerando correntes no oceano, quando a gente tem o efeito da rotação da Terra, de dinâmica de Ekman, em homenagem ao quem resolveu pela primeira vez esse problema. E tá, então o que acontece? Né? O que o Nansen tinha já pensado e o Ekman demonstrou que acontecia, né? A gente tem uma espiral. Aqui eu já vou mostrar para o hemisfério sul. Eles resolveram todo o problema para o hemisfério norte, que eles eram lá do hemisfério norte. Mas como a gente vive no hemisfério sul, vamos ver como é que ficaria aqui a situação. Então, no hemisfério sul, o desvio seria para a esquerda. Então, você tem o vento. Pela teoria linear simplificada do Ekman, a corrente superficial ficaria a 45 graus do vento, à esquerda aqui no hemisfério sul. E conforme a gente vai afundando, essa corrente vai defletindo cada vez mais para a esquerda até ela ficar muito pequenininha e desaparecer. Só que vamos lembrar, isso aí acontece em que distância acontece isso, né? Qual que é a espessura de água que isso acontece? Normalmente até uns 40, 50 metros. Se o vento foi muito, muito forte, pode ser mais, até perto de 100 metros, mas não é o normal. O normal é ficar nessa casa de 40, 50 metros. Se pensar que os oceanos têm 4.000 metros em profundidade média, os primeiros 40 metros é o que é? É nada, é 1% do oceano, é a primeira camada. Então a estrutura vertical da primeira camada é de pouca relevância para impactar tudo que está acontecendo embaixo.
Tá? O detalhe da primeira camada é pouco importante, mas o efeito inteiro dela é fundamental. Então o que importa não é essa espiral, esse detalhe, mesmo porque lembra que o Nansen observou que era de 20 a 40 graus na superfície? A teoria do Ekman previa 45 graus, então nem bate com as observações, ela é muito limitada essa teoria, ela é simplificada. Teria que ter algumas complexidades a mais para conseguir ficar igual ao que a gente observa no mundo real. Mas uma coisa que essa teoria prevê, e acontece mesmo, é que quando você soma o efeito, né, de toda essa água, porque na superfície a água vai um pouco na direção do vento e um pouco à esquerda. Mais abaixo vai praticamente só à esquerda. Mais abaixo vai um pouco para trás e à esquerda. Mais para baixo vai só um pouco para trás. Depois um pouco para a direita e para trás. Depois um pouco para a direita, só para a direita. Depois um pouco só para a direita para frente. Então tem esse efeito da espiral. E quando você soma a contribuição de cada uma delas, tá, para onde que foi a água na média? A água foi totalmente perpendicular ao vento. Então quando você faz o integrado, a soma total da corrente carregada, da quantidade de água transportada pelas correntes, o que foi para frente cancela com o que foi para trás. Mas o que foi para a esquerda é muito maior do que o que foi para a direita no hemisfério sul. Então o que a gente tem é uma resultante para a esquerda. O transporte integrado, né, a quantidade de água efetivamente movimentada, é para a esquerda do vento. Totalmente à esquerda, 90 graus do vento, perpendicular. Isso é bem não intuitivo, é um pouco estranho, né? Porque se venta para frente, a água vai para a esquerda. Se for parar para pensar no hemisfério sul. No hemisfério norte, o desvio é para a direita, tá? Mas mesmo assim, continua sendo perpendicular à direção do vento. E esse integrado, né, essa integral das correntes, a gente chama de transporte. É efetivamente o quanto de água foi transportado nessa primeira camada, essa camada de Ekman. Então vamos pensar aqui em algumas situações. Aqui a gente vai olhar de cima. Tá? À esquerda a gente tem esse giro horário, à direita a gente tem um giro anti-horário da atmosfera. Tá? Essas setas representam os ventos. E a gente está olhando de cima. E vamos ficar no hemisfério sul. Então a gente já viu na outra aula, né, anterior que isso aqui seria o quê? Seria um giro ciclônico da esquerda, né? E o da direita é um anticiclone. A água vai ser arrastada para onde? No caso da esquerda, ou no da direita, a água vai ser sempre arrastada a 90 graus à esquerda do vento, porque a gente está no hemisfério sul. Então, no caso do ciclone, a água vai ser arrastada para fora do centro. No caso do anticiclone, para dentro do centro. Tá? Então, esse aqui a esquerda é um ciclone, a direita é um anticiclone. E o transporte, que são essas flechinhas azuis, no caso do ciclone, a gente está tirando água dessa região. No caso do anticiclone, a gente está concentrando água no centro do anticiclone. E na vertical, como é que seria então? Isso aqui a gente olhando de cima. Vamos pensar agora como é que seria a gente olhando de lado? Se a gente fizesse um corte aqui bem no meio do ciclone e do anticiclone e fosse olhar de lado, o que nós iríamos enxergar? Então a gente continua no hemisfério sul, só que agora a gente está no plano vertical, né? Seria aqui o oceano, né? Dois oceanos diferentes, né? Separados, para a gente poder estudar duas situações distintas, né? Então à esquerda a gente tem um vento que seria parecido com aquele ciclone atmosférico, né? O X representa que está entrando na tela, a bolinha que está saindo, e à direita é o vento na direção inversa. Seria representativo de um anticiclone. Então, para onde vai ser o transporte de Ekman, né? Ele vai ser sempre à esquerda do vento. Então, aonde o vento está com X, que está entrando na tela, vai ser para a nossa esquerda mesmo. Aonde está com a bolinha, que está saindo da tela, vai ser para a nossa direita, que seria a esquerda do vento. Então, esse é o transporte resultante. Então, perceba que na situação da esquerda, a gente está tentando tirar a água do meio. E no caso da direita, a gente está concentrando a água no meio. No caso do ciclone, a gente está tirando a água do centro, no caso do anticiclone a gente está colocando água no centro, não é muito diferente do que a gente viu de cima. O que vai acontecer então se a gente está tirando a água do centro e se a gente está colocando a água no centro? A expectativa é que você comece literalmente a remover a água ou acumular água. A gente vai ter um desnível na superfície do mar, porque você está tirando a água no primeiro caso, e no segundo a gente vai ter um calombinho, porque você está concentrando a água. Se o vento não para, se o vento fica nessa situação constantemente,
você vai tirar água até quando? Ou você vai colocar água até quando? No primeiro caso você vai fazer um ralo e no segundo você vai fazer um chafariz. Não vai ser possível nenhuma das situações, né? Então aqui a gente tem um efeito que a gente chama de continuidade, né? Você não pode gerar uma região sem água, uma região com quantidade sem fim de água. Então à esquerda, para compensar essa água que a gente está retirando, essa primeira camada vai ter que importar água do fundo. Começa a faltar água na camada mais superficial, ela puxa do fundo. No caso da direita, começa a sobrar água na camada superficial, ela vai exportar para o fundo, vai mandar essa água embora para o fundo. Então a gente gera uma velocidade vertical por conta dessa divergência ou convergência do transporte de Ekman. Então, dependendo da situação do vento, de como ele está variando na horizontal, a gente pode gerar uma convergência ou uma divergência dos ventos, né? O caso da direita é uma convergência. E aí a gente tem uma velocidade vertical negativa, você está mandando água para o fundo. A gente fala que a gente está bombeando para o fundo essa água. Isso é uma subsidência de água, a gente está afundando água. Ou no caso da esquerda, né, que a gente tem um transporte de Ekman que está divergindo na superfície, a gente tem que fazer um bombeamento positivo, né, um bombeamento de Ekman positivo. Isso aí é uma ressurgência, a gente está trazendo a água do fundo e subindo ela para a superfície. E isso é extremamente importante, porque funciona para manter esse equilíbrio. Tem um impacto até na biologia, né, de você poder trazer nutrientes do fundo, no primeiro caso, ou você está inibindo que os nutrientes subam, né, no segundo caso. Você está só mandando água para baixo, no caso da direita. E se a gente estiver perto da costa? Tá? A gente viu que para ter bombeamento de Ekman você tem que ter variação horizontal do vento. Porque se não tiver variação horizontal do vento, você não tem divergência nem convergência de transporte de Ekman. Mas se a gente tiver uma barreira geográfica, como a costa, e um vento paralelo à costa, tá? O transporte de Ekman vai remover a água da costa. Mesmo se você não precisa ter variação do vento mais baixo, ele está paralelo à costa. Você vai tirar essa água da costa e não vai ter como repor, porque acabou o oceano. A gente está na costa. Obviamente a gente não vai esvaziar a praia de forma absurda, né? Essa água vai ter que ser reposta de algum lugar e ela vai vir do fundo. Nesse caso a gente tem o que a gente chama de ressurgência costeira. Tá, lembrando que no hemisfério sul tem que ser um vento paralelo à costa, cujo transporte seja na direção para fora da costa para a gente poder ter ressurgência costeira. No hemisfério norte teria que ser na situação inversa, porque o transporte de Ekman é à direita do vento. Mais um caso que a gente precisa dar uma olhada é o caso do Equador. Na região equatorial nós temos os ventos alísios. Eles variam ao longo do ano de posição, mas tem uma época do ano em que eles ficam razoavelmente centralizados na linha do Equador. E aí o que acontece, né? Esses ventos são bastante extensos, né? Porque no Equador a gente não tem o efeito da rotação da Terra, então a dinâmica de Ekman não vai funcionar em cima do Equador. Mas isso é bem em cima do Equador, em uns 100, 200 km para cada lado, só que a dinâmica de Ekman vai ser fraca. Mas os ventos alísios são massivos. Eles têm milhares de quilômetros de espessura, de comprimento, né? São ventos bem grandes, depois a gente dá uma olhada melhor no mapa. Então eles vão ter um efeito de transporte de Ekman, qual que vai ser? Então quem está no hemisfério norte vai ser a direita do vento, quem está no hemisfério sul vai ser a esquerda. Então o transporte de Ekman vai gerar uma divergência na região do Equador. Ou seja, a gente vai estar tirando água da região equatorial. E aí, o que vai acontecer? Tá, a gente não pode ficar faltando água. O que vai ter que ocorrer é uma ressurgência, vai vir água do fundo, ocupando essa água da superfície que está saindo para o transporte de Ekman. Então, no Equador, nós temos a ressurgência equatorial. E isso, inclusive, dá uma reduzida na temperatura superficial do Equador. Então, pessoal, a gente está aqui de novo com a plataforma do NoSchool. A cor no fundo é a temperatura da superfície do mar, mas o que eu quero mais chamar a atenção para vocês é a circulação, que são os ventos nesse caso. Tá? As flechinhas se movimentando representam os ventos do dia 9 de dezembro. E aí a gente não consegue enxergar exatamente a configuração média, mas eu vou comentar com vocês. Dá para perceber que aqui na região equatorial nós temos os ventos alísios que são prioritariamente de leste para oeste. Tá? É uma circulação muito mais de leste para oeste. Se a gente dá um pouco de zoom,
gente consegue enxergar um pouco melhor isso. A convergência está acontecendo não exatamente no Equador, né? Está um pouco mais ao norte, isso é normal, depende da época do ano. Tem uma época do ano que é mais ao norte, tem uma época do ano que é um pouquinho mais ao sul, tem uma época que é mais no Equador mesmo. Então só quando está exatamente bem próximo do Equador que a gente acaba observando ressurgência equatorial. Tá? Outro padrão comum que tem é que uma vez que a gente chega em latitudes mais em direção aos polos, né, acima da latitude subtropical, nós temos uma predominância de movimentos de oeste para leste. Vento, a gente sempre fala de onde ele vem, então são os ventos de oeste. Aqui no hemisfério sul a gente consegue observar um pouco melhor, ele é bastante meandrante, né? Gera alguns vórtices, alguns ciclones, mas de forma geral a gente observa que tem um movimento predominante de oeste, né? Os ventos são de oeste. Isso também acontece aqui no hemisfério norte, mesmo que às vezes a gente não esteja observando tão bem. Tá? Aqui dá para observar um pouquinho melhor nessa borda do Pacífico. Então o que nós temos prioritariamente é isso. Na região mais equatorial, né, a gente tem ventos de leste, que são os alísios, e abaixo delas ventos de oeste. De forma que a região subtropical dos oceanos, isso vale para todas as bacias oceânicas, elas estão meio que formando um sanduíche entre esses ventos alísios de leste e os ventos de oeste das regiões de latitude mais alta. E aí eu vou usar o Atlântico Norte aqui de exemplo, que eu acho que ele fica um pouquinho melhor para isso, que acaba acontecendo um pouco. Tá. Então quando a gente tem aqui uma circulação aqui, ó, de leste embaixo e uma de oeste em cima, a gente acaba fazendo às vezes um giro. Então, o giro aqui está um pouquinho localizado mais perto da Europa, não está muito centralizado, isso aí varia. Na média ele é mais centralizado, tá, pessoal? A gente tem esse giro que ele está horário aqui no hemisfério norte, então ele é um giro anticiclônico. No hemisfério sul ele vai ser um giro anti-horário, vai ser um giro ciclônico. É uma região de alta pressão atmosférica que vai formar... Como é que vai ser o transporte de Ekman, então, nesse caso? Tá? O transporte de Ekman no hemisfério norte é à direita, então vai ser em direção ao centro. Então todos os giros subtropicais eles têm centro de alta pressão, porque eles são resultantes de um centro de alta pressão atmosférica. Você vai ter transporte de Ekman acumulando água no centro das bacias oceânicas na região subtropical. E é essa a origem do giro subtropical, que gera aquelas correntes, né, que no caso aqui do hemisfério norte elas sobem aqui, dão a volta. Né? Todos os giros subtropicais têm essa origem com a interação da atmosfera com o efeito do transporte de Ekman. Porque mesmo que o vento parasse, né, uma vez que a gente perturbou a superfície do mar, as correntes geradas vão ser geostróficas. É uma inevitabilidade. Então, toda vez que a gente tem esse caso das correntes do transporte de Ekman, vai gerar centros de alta pressão em todas as bacias subtropicais, que vai resultar no giro subtropical, que é geostrófico. E é dessa forma que, apesar da corrente diretamente causada pelo vento, né, que seria a corrente da espiral de Ekman, se ficar presa nos primeiros 30, 40, 50 metros, o vento consegue influenciar correntes muito mais profundas. Mas não é por um arrasto direto, é porque ele perturba a superfície do mar e isso vai gerar um desbalanço do gradiente de pressão, que vai ter que balancear com a força de Coriolis e vai resultar numa circulação geostrófica. E a corrente geostrófica vai ter um sentido muito parecido com o próprio vento. Tá vendo que o vento aqui tem uma circulação anticiclônica? A corrente geostrófica, né, o giro subtropical, também é anticiclônico, na mesma direção que o vento. Mas não é uma corrente de arrasto, igual acontece em pequena escala. Ela é uma corrente causada indiretamente. O transporte de Ekman, né, no caso aqui seria uma convergência do transporte de Ekman, vai gerar um centro de alta pressão que vai resultar em uma corrente geostrófica. Tá legal, pessoal? É isso que eu queria comentar com vocês de como toda essa circulação do oceano superior é gerada diretamente pelo vento, mas é através da dinâmica de Ekman e não através de um arrasto propriamente dito. E a gente fica por aqui na aula de hoje. Obrigado, pessoal.